para concursos públicos. Essa aqui é uma primeira live de quase 20 e tantas lives aí que a gente vai fazer sobre preparação para concurso público. Para você que realmente quer se preparar para concurso e quer saber o que você precisa fazer, quer evitar cometer erros que muita gente comete, eu queria te convidar para ficar aqui comigo e acompanhar essa live desde o início. Eu queria só fazer alguns comentários iniciais. O Luan está falando ali, vai começar a passar pano na reforma. Não, Luan, nós não vamos nem falar de reforma aqui. Se você quiser discutir sobre reforma, a gente pode discutir em outro horário. O objetivo desse vídeo não é esse. Por favor, vamos focar no que realmente interessa aqui, tá? É o seguinte, pessoal, lá no site do Direção, inclusive sobre a reforma, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a reforma, eu convido vocês a irem lá no site do Direção. A gente acabou de publicar lá uma nota do Direção, tá, em defesa da estabilidade nos concursos públicos, e eu queria, então, que vocês acessassem lá vocês vão ter o nosso posicionamento oficial. Mas não é o objetivo dessa live. Se você entrou nessa live aqui, você viu, você viu que o título aí da live não tem nada a ver com isso. Nós vamos falar hoje aqui sobre a primeira decisão que o concurseiro precisa tomar. Tá bom? Deixa eu até deixar aqui para ficar mais fácil eu acompanhar vocês aí, mas o objetivo aqui é a gente começar conversando sobre as primeiras decisões que o concurseiro precisa tomar quando ele vai estudar para concurso público. Tá joia? Tá bom. Então, eu vou começar aqui, essa live aqui nós vamos fazer ao vivo, mas depois ela vai sair daqui do YouTube, ela vai ser separada para entrar em um curso completo que a gente vai divulgar para vocês e vai disponibilizar para vocês, que é um curso de preparação completa para concursos públicos. Tá joia? Vamos lá então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Beleza? Gabriel, vou começar a partir de agora. Bom, pessoal, é o seguinte, sejam muito bem-vindos aqui, esse é o nosso primeiro encontro de vários que nós vamos ter sobre preparação para concursos públicos. O objetivo dessa nossa conversa aqui, ao longo de todas essas lives, é trabalhar com você toda a jornada que o concurseiro precisa passar. A gente elaborou essa sequência de eventos aqui que você vai poder acompanhar. Nós elaboramos pensando em trabalhar com vocês todas as decisões que são necessárias, tudo que você precisa fazer, como você decide prestar ou não prestar concurso público, no momento que você decidiu prestar, que concurso público prestar, que material utilizar, que técnicas de estudo utilizar. Vamos passar naturalmente também pelo dia a dia ali, de rotina, de usar vídeo, de usar PDF, de fazer marcação no material, de fazer revisão. Vamos trabalhar também a parte mais adiante ali, como é que você vai fazer para você manter a motivação, porque o estudo para concurso é um estudo de médio prazo e você precisa manter a motivação por muito tempo. Vamos tentar derrubar uma série de mitos aqui, tá? Eu vejo muita gente que acha que só tem uma forma de se preparar, só tem um jeito de estudar, e a gente vai mostrar que não, que tem várias formas diferentes e que você precisa daquela que se encaixa melhor ao seu perfil e utilizar aquilo da melhor forma. Eu quero estudar por videoaula, como é que eu faço? Eu quero estudar pelo PDF, eu quero fazer resumos, tá? Todo mundo diz que não tem que fazer resumo, mas eu quero fazer resumos, tá? Como é que eu faço? O que eu posso utilizar aí, então, dessas diversas possibilidades? É o seguinte, para você tem aí, então, uma agenda, tá? Vamos ter essa agenda extensa aí de mais de 20 encontros aqui nesse nosso curso. Essa que é a primeira aula do nosso curso de preparação direcionada para concursos públicos. A gente criou esse curso porque, desde que nós fundamos o Direção Concursos, nós temos em mente isso, que um papel importantíssimo para a gente não é simplesmente o papel de fornecer curso de português, curso de matemática, curso de direito constitucional. A gente procura fazer isso e fazer isso muito bem, mas a gente acha que é muito importante também passar para você o como é que você vai fazer, né? Como é que você vai se tomar as melhores decisões, como é que você vai garantir que você está seguindo na direção correta, a direção que todo mundo quer seguir aqui, que é a direção da aprovação no seu concurso. Beleza? Nesse primeiro encontro aqui, a gente vai debater
o ponto de partida, o aspecto inicial ali da preparação para concursos públicos. Nós vamos conversar hoje sobre o quê? Sobre a primeira pergunta que você tem que se fazer, que é: concurso público é para mim? Eu devo prestar concurso público? Essa pergunta, ela é fundamental. Tem gente que embarca na jornada de se preparar para concurso público sem gastar um tempinho com essa reflexão que a gente vai fazer hoje aqui. Se faz, se não faz concurso, se concurso é para você, se não é para você. Porque concurso público é para todo mundo? Eu entendo que não. Eu entendo que nem todas as pessoas, tá? Eu diria talvez que a grande parte das pessoas não tem que tentar seguir o caminho do concurso público, por diversos motivos, tá? Porque, por um lado, várias pessoas têm oportunidades na iniciativa privada, por exemplo, que podem fazer mais sentido para ela. E às vezes ela, seduzida por um salário inicial de um concurso público que pode ser mais interessante, ela deixa uma carreira brilhante que ela poderia ter na iniciativa privada para ficar no concurso público. Porque vai ganhar um salário a mais ali, ou então vai ter estabilidade, não sei o quê, e acaba deixando uma carreira brilhante que ela poderia ter. Então isso tem que ser pensado. Outros motivos. Tem gente que não é vocacionado para o serviço público. Quando você vai para o serviço público, você tem que entender que você está indo para um ambiente diferente do ambiente que você tinha, por exemplo, na iniciativa privada. Tá? Eu vou contar aqui da minha experiência, tá? Nesses dois aspectos aí. Em primeiro lugar, eu tinha uma carreira muito interessante na Embraer, tá? Na iniciativa privada. Eu sou engenheiro aeronáutico de formação, atuava com algo que eu gosto muito, que é a aviação, gosto até hoje bastante da aviação. Só que, em um determinado momento, eu decidi prestar o concurso. Eu já pensava, né, em prestar concurso, mas eu decidi mesmo prestar concurso da Receita Federal no ano de 2009 por dois motivos. Um deles, o fato de que a remuneração do auditor fiscal, de início, era o dobro da remuneração que eu ganhava. Então, claro que isso me chamou muita atenção. Poxa, peraí, vou ganhar o dobro do que eu ganhava. Né? Pô, interessante isso daí. Do que eu ganho, né? Vou ganhar o dobro do que eu ganho com mais segurança, com aquele benefício que eu tinha ali, o benefício da estabilidade, né? De ter essa tranquilidade. E o benefício da estabilidade em particular foi outro também que mexeu bastante comigo, porque no ano que eu decidi prestar o concurso, no ano de 2009, a Receita Federal tinha demitido, a Receita Federal não, desculpa, a Embraer tinha demitido, no mesmo dia 19 de fevereiro de 2009, ela demitiu mais de 4.000 pessoas, no mesmo dia. 1 a cada 5 pessoas da empresa foram demitidas, tá? Uma empresa que tinha 20.000 funcionários, 1 a cada 5 pessoas foi demitida naquele dia ali, um dia que ficou marcado mesmo na história da empresa, e que foi um impulso a mais. Eu pensei, poxa, eu tenho que... Felizmente eu não fui demitido, mas eu poderia ter sido um desses demitidos. E eu poderia estar numa situação em que eu, ia ficar ali sem grandes oportunidades. Até porque o ano de 2009 foi um ano de bastante crise, em particular na área que eu trabalhava, a área da aviação. Tá? E aí muitos desses que perderam o emprego não tiveram facilidade para se recolocar no mercado de trabalho. Tá? Então, é claro que esses pontos, eles foram relevantes para mim. Né? Mas você tem que parar para pensar o seguinte, olha, tem uma diferença importante no serviço público, que é o seguinte, você tem menos, uma vez que você entrou, o concurso público em si é um sistema bastante meritocrático. Né? O concurso público, ele acaba sendo uma forma muito imparcial, objetiva e meritocrática de escolher quem vai assumir os cargos públicos. Então, por esse lado, é muito interessante. Quem estudou mais, se preparou melhor, tá ali, mandou bem no dia ali da prova, vai ser aprovado, vai estar nas primeiras posições. Então, por esse lado, é muito meritocrático. A entrada no serviço público é muito meritocrática. Mas é importante, tá? É importante também ressaltar que depois que você entra no serviço público, esse sistema meritocrático ele praticamente desaparece. Em uma ou outra carreira, você tem algo um pouco mais acentuado. Você tem ali, algum sistema de benefícios, de premiação, de
de benefícios remuneratórios para quem está dando o gás ali mais do que os outros. Mas eu vou exemplificar na minha carreira. Eu entrei como auditor da Receita Federal. Uma vez que eu estava ali dentro, eu podia ralar mais ou ralar menos, né? Mas desde que eu estivesse fazendo feijão com arroz, estivesse fazendo o básico ali, eu não ia ter problema nenhum, né? Estou fazendo feijão com arroz, não ia ter problema nenhum. E se por outro lado eu decidisse, não quer saber, eu vou ser o melhor auditor fiscal que essa Receita Federal já viu, vou fiscalizar pra caramba, vou buscar um monte de irregularidades aqui, vou realmente combater a sonegação e vou ter um desempenho muito maior do que todo mundo já viu por aqui. Sabe o que ia acontecer com o meu salário? Nada. Eu ia continuar ganhando exatamente o mesmo valor, tá? E mais, eu ia ter mais problema, porque geralmente não é um fiscal que fiscaliza mais, que vai mais em cima de empresas, não sei o quê. O que acaba acontecendo? Você vai fazer um monte de autos de infração, depois você vai ser chamado, né, faz parte do trabalho do auditor também isso, né? Mas você vai ser chamado para prestar esclarecimento sobre aquele auto. Quando aquele auto de infração for julgado na justiça, por exemplo, aí que o contribuinte discordou e recorreu para a justiça ali daquele seu auto de infração. Você vai ter que ir lá na justiça prestar esclarecimentos. Eu já tive que fazer isso, tá? Então, acaba acontecendo muito, e eu diria que é quase que uma regra no serviço público, que acaba que quem trabalha mais só ganha mais trabalho, não vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais trabalho, tá? É uma regra do serviço público, que é importante que você tenha ciência antes de você entrar. No momento que você está querendo tomar a decisão de prestar ou não prestar o concurso, você tem que ter isso claro na sua cabeça. Poxa, eu vou entrar num ambiente onde eu trabalhar mais não quer dizer que eu vou ganhar mais. Recentemente a gente recebeu aqui no Direção um policial federal. Só que não era um policial federal qualquer, sem menosprezo, claro, aos demais policiais. Mas era um policial federal muito diferenciado. Era um cara extremamente proativo, um cara que desde que ele entrou na Polícia Federal ele procurou participar das missões, das operações, se qualificar. Depois ele virou operador aerotático, né, que eu não sei se vocês sabem o que é o operador aerotático, mas é o policial que fica ali no helicóptero, né? Que você tem os helicópteros da Polícia Federal, ele fica ali no helicóptero do lado de fora com o fuzil apontado para fora para alvejar o que for necessário ali, dependendo da operação e tal. Então, esse é o operador aerotático. Ele deu gás, virou operador aerotático, que é uma posição na qual você expõe mais, inclusive, né, o seu risco da sua própria vida, né? Você se expõe mais, porque ao mesmo tempo que ele estava lá como operador aerotático, um colega da turma dele estava atrás de um computador, no ar-condicionado, fazendo algum trabalho burocrático, porque mesmo na Polícia Federal isso existe, tá? Ele nessa função, depois ainda virou piloto, né? Hoje ele é piloto de helicóptero, ele é instrutor, enfim, ele fez uma série de coisas. Sabe quanto que ele ganha? Ele ganha o mesmo que aquele coleguinha dele que está sentado lá no ar-condicionado. Então, eu falo isso, pessoal, porque eu acho que é importante, tá, que você, se decidir entrar para o serviço público, que você entre com as informações corretas. Se você está aqui me ouvindo, você está pensando em começar uma jornada que vai exigir muito sacrifício seu, vai exigir muito esforço, mas que é uma jornada que, se você fizer bem feito, se você fizer direitinho, você vai ter vários benefícios, sim, mas, por outro lado, tem essas coisas. Às vezes as pessoas só falam, né, às vezes as pessoas falam do serviço público como sendo uma maravilha. Uma vez que você entrou, tudo é lindo. E não é bem assim, tá? Então é bom que você tenha essa visão e que você faça essa reflexão, né, para que você decida esse primeiro ponto. Concurso público, será que é para mim? Será que na hora que, vamos dizer que deu tudo certo, eu me preparei, consegui passar e entrei, será que quando eu estiver trabalhando lá, eu vou me incomodar demais com isso, com o fato de todo mundo ganhar a mesma remuneração? Ou por outro lado, pode ser que eu até goste disso, não, bacana, eu acho ótimo, isso é ótimo no serviço público, o fato de que todo mundo ganha a mesma remuneração, com isso não preciso ficar puxando o saco de ninguém, né? Basta ir ali, fazer o trabalho, não sei o quê, né? Se eu tenho ali a minha estabilidade, se eu tenho a estabilidade, ela acaba sendo, né, uma proteção a mais que você tem ali para que você realmente não precise ficar puxando o saco de ninguém. Esse foi um dos motivos pelo qual eu quis prestar concurso também, tá? Porque eu percebia que não dava, eu não era muito do tipo que
que fazia muito marketing pessoal, né? A iniciativa privada, isso às vezes é muito comum, dependendo do ambiente onde você está. Não basta você fazer bem o seu trabalho, você precisa mostrar para todo mundo que você fez bem o seu trabalho, né? Que aquele trabalho foi feito por você, e você precisa ser muito bem relacionado, né? Participar, vai ter uma festinha da firma, aí você tem que ir na festinha da firma, às vezes você nem quer ir na festa, mas você vai na festinha da firma para, enfim, ficar ali fazendo um marketing pessoal, né? É o nome bonito aí que o pessoal usa para isso. Eu não gostava disso, né? Então, por esse motivo, poxa, para mim é um motivo a mais aqui a favor do concurso público, tá? Mas outra coisa que você precisa considerar quando você decide prestar concurso público, e esse ponto eu acho que é muito, muito, muito importante, que é o fato de que o mundo dos concursos públicos é um mundo onde você tem uma única certeza. Sabe qual é a grande certeza que você tem no mundo dos concursos? É de que você vai estar sempre rodeado de incertezas. O mundo dos concursos, ele é extremamente incerto, extremamente volátil, extremamente vulnerável, por diversos aspectos, tá? E eu preciso trazer isso aqui para você, porque isso é importante já para você ir formando a sua mentalidade, caso você decida, né? Mesmo eu falando tudo isso aqui, caso você decida, não, eu vou sim ingressar no concurso público, eu vou sim enveredar para o concurso público, vou inclusive assistir às próximas aulas aqui do curso de preparação direcionada para concursos. Caso você decida mesmo caminhar nesse sentido, eu acho que é muito importante que você tenha consciência disso, para que você comece, e é isso que a gente vai procurar te ajudar nas próximas aulas, para que você comece a acertar aí a sua mentalidade, o seu emocional também, para enfrentar as incertezas do mundo dos concursos. De que incertezas que eu estou falando aqui? Olha, as incertezas no mundo dos concursos começam pelo fato de que é muito diferente, por exemplo, do mundo do vestibular, do Enem. Tá? Uma primeira diferença fundamental. Eu me lembro, né? Eu volta e meia eu converso com professores que dão aula para preparatórios para vestibular, preparatórios para o Enem. E esse pessoal aí está muito acostumado, né, com a regularidade da realização das provas. Enem, tem Enem todo final de ano, né? 2020, um ano atípico aí, por conta da questão da pandemia, o Enem foi modificado, isso aí gerou um fuzuê, assim. Agora, no mundo dos concursos, isso acontece o tempo todo, de uma prova ser adiada, uma prova que estava marcada ser eventualmente suspensa, enfim, isso acontece pra caramba no mundo dos concursos, tá? No Enem, mas quem estuda para Enem, quem estuda... vários de vocês aqui, né, já devem ter estudado no passado para fazer um vestibular, por exemplo, você sabia. O vestibular, eu fiz, por exemplo, o vestibular do ITA. Eu sabia, o vestibular do ITA, geralmente ali para setembro sai o edital e no final do ano é a prova. E geralmente a prova são as mesmas 5 matérias, né? O vestibular do ITA geralmente é sempre ali, português, inglês, matemática, física e química, tá? Não sei se vocês sabem, mas no ITA não cai biologia, não cai história, geografia e por aí vai. É focado nas 5 disciplinas que são o carro-chefe da instituição, né? E, claro, acaba cobrando essas disciplinas num nível mais alto do que a gente costuma ver em outros vestibulares. Mas quem estuda para vestibular tem essa regularidade, está acostumado com essa previsibilidade. E você sabe que a prova do seu vestibular desse ano, vamos pensar na FUVEST aqui, a prova da FUVEST desse ano vai ter características mais ou menos parecidas com a prova da FUVEST do ano passado, porque é basicamente o mesmo grupo de pessoas que organizou a prova do ano passado que vai organizar essa, então a coisa não muda muito. Agora, quando você pensa no mundo dos concursos, isso é completamente diferente. No mundo dos concursos, você começa que você não sabe quando vai ser o próximo concurso. Receita Federal. Quando é que foi o último concurso da Receita Federal? Foi lá em 2014. Quando é que vai ser o próximo? Sei lá. Se você me perguntar, e tem aluno que fica me forçando aqui, para eu dar uma previsão, eu vou lá e dou uma previsão para ele, mas eu sempre falo, essa minha previsão em nada é quase a mesma coisa, tá? Porque o mundo dos concursos é assim, de vez em quando a gente tem algumas informações mais evidentes. Olha,
Esse concurso aqui, ó, já foi formada a comissão organizadora, esse concurso aqui já está previsto no orçamento, esse concurso aqui, a autoridade máxima lá do órgão disse que vai fazer o concurso. Então você tem mais informações, mas em grande parte dos casos, você não tem esse volume de informações. Então, na maioria das vezes, a resposta à pergunta quando vai ser o próximo concurso para o órgão X, a resposta é não sei. Pode ser daqui a 5 meses, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2, 3, enfim, varia, né? Isso daí é muito importante e vai ser muito trabalhado nas próximas aulas aqui, como é que você vai lidar com esse monte de incertezas, como é que você vai traçar um planejamento para você não ficar totalmente dependente de um evento incerto. Você não pode ficar totalmente dependente, por exemplo, de quando vai ser publicado o próximo edital do tribunal tal, tá? Você não pode depender, isso aí é um convite para o fracasso, se você ficar totalmente dependente de uma coisa que é totalmente incerta, tá? As incertezas do concurso não param por aí. Você não sabe quando vai ser o próximo concurso do órgão. Mesmo quando você, depois de um tempo, descobre, não, vai ter sim o próximo concurso da Polícia Federal, vai ser no ano que vem. Legal, você descobriu isso porque foi autorizado, não sei o quê. Agora, quem vai ser a banca organizadora do concurso? Você sabe qual vai ser? Não, você não sabe. Claro que você sempre vai ter uma ideia. Geralmente a banca do último concurso tem chance de pegar. Geralmente uma banca que está pegando muitos concursos na atualidade, ela tem chance de ser a banca organizadora daquele concurso. Então você tem algumas ideias, mas você não tem certezas nisso daí. Só tem realmente ideias. Então você tem todas essas ideias, você tem incerteza sobre quando vai ser o concurso, você tem incerteza sobre quem vai organizar o concurso, qual vai ser a banca, você tem certeza sobre quantas vagas virão no edital do concurso, você tem certeza sobre quantas pessoas efetivamente vão ser chamadas. Isso aí é outro problema, né? Porque você tem vários editais que vem ali, ó, só assim, ó, cadastro de reserva. Ou então vem assim, uma vaga só e o resto é cadastro de reserva, né? E aí você fica naquela dúvida. Você dá uma olhada no passado e vê, não, peraí, no último concurso era cadastro de reserva também e chamaram, sei lá, 100 pessoas. Isso quer dizer que agora, que é cadastro de reserva de novo, vão chamar 100 pessoas também? Não, não quer dizer isso. Não quer dizer nada. Então você tem essa incerteza. Mesmo depois que você faz o concurso, você vai ter incerteza. Quando é que eu vou ser chamado? Quando é que eu vou ser nomeado? A minha esposa, para exemplificar aqui, né? A minha família acaba que foi uma família de concurseiros, né? Minha esposa é analista do TST, a minha irmã é procuradora da Fazenda Nacional, o meu irmão é auditor da Receita Federal, eu fui aprovado também para auditor da Receita Federal. Então todos nós, de alguma forma, passamos por isso. E no nosso caso, né? No caso, por exemplo, da minha esposa, ela fez lá o concurso dela, do TST, teve uma boa classificação, tá? Teve uma boa classificação, um bom resultado final, mas quando é que eu vou ser chamada? Não sei. No caso dela, demorou mais de 2 anos para ela ser chamada, tá? Em outras situações, se a gente tivesse olhado pelo concurso anterior do TST, ela teria sido chamada em questão de poucos meses, mas foi uma situação diferente, foi um momento ali que o governo passou e o TST passou por algumas dificuldades, demorou mais para chamar, tá? Então, isso acaba fazendo parte. E aí, tem gente, né, que passa em um concurso, isso aconteceu em algumas vezes aí com pessoas que eu conheço. A pessoa passa em um determinado concurso, e aí o que ela faz? Ela desiste, não vou estudar mais, pronto, vou ficar agora esperando chamar. Em vez da pessoa aproveitar que ela já está com conhecimento pra caramba, já está com bagagem pra caramba, e aproveitar para fazer mais outros concursos, e meio que se garantir já logo nos 2, 3 concursos. Porque é assim, tá? Concurso público, você não passa, não passa, não passa, não passa. Quando você começa a passar, você passa em vários, tá? O problema é que muita gente não chega nessa etapa, né, de começar a passar. Mas, quando você começa a passar, você já está num nível de conhecimento, de maturidade como concurseiro, que você não passa só naquele, você passa naquele, você passa em outros. Inclusive em concursos de áreas diferentes, tá? Eu conheço várias pessoas assim, que passaram, por exemplo, no INSS, no MPU e depois passaram na Receita, tá?
Porque a pessoa começa a passar. Eu conheço gente que passou na Receita e depois passou no Banco Central, tá? Passou na Receita, na SUSEP e no Banco Central, que são concursos bem diferentes entre si, tá? Porque, claro, todos eles têm ali um núcleo de matérias em comum, mas são concursos com matérias específicas bem diferentes. Só que a pessoa já estava com tanta manha, já tinha virado concurseiro tão preparado, já tinha toda a malícia ali que o concurseiro precisa ter, que a pessoa, ela sabe, pô, beleza, estudei para Receita, agora eu vou ter que estudar aqui para o Banco Central, tem umas matérias aqui de Sistema Financeiro Nacional, de não sei o que eu tenho que estudar. A pessoa já vai estudar com outra cabeça. Ela já vai estudar porque, assim, o concurseiro experiente, ele consegue pensar igual o examinador. Ele se coloca no lugar do examinador na hora que ele está estudando. E aí ele pensa o seguinte, não, estou estudando essa matéria aqui, ó, isso aqui está com cara de questão de prova. Esse conceito aqui, ou essa informação aqui, ó, isso aqui está com cara de questão de prova, deixa eu já memorizar isso daqui. E a pessoa já aprendeu as técnicas de estudo, já pratica isso, já sabe o que é melhor para ela. Então é por isso que acontece muito. As pessoas às vezes duvidam disso, mas acontece muito. A pessoa começar a passar em vários. Foi o caso da minha esposa, tá? Minha esposa era dessa, não passa, não passa, não passa. Quando ela começou a passar, ela passou no TRT 15, que é o do interior de São Paulo, passou no TRT 2, que é o da capital de São Paulo, e passou no TST, que é aqui em Brasília, tá? Foi desse jeito. No caso dela, os concursos tinham mais matérias em comum, porque eram todos da área trabalhista. Mas foi isso, não passaram, quando começou, passou no negócio inteiro, passou em tudo. Tá? E depois pôde, né, se dar ao luxo de escolher o que ela queria. Tá? Bom, vamos continuar falando, né, sobre esse, para mim, que é o principal ponto. A gente está falando, nessa conversa de hoje, a gente está conversando sobre se você deve ou não deve estudar para concurso, e eu acho que o ponto a ser ponderado, um dos principais pontos a ser ponderado é justamente esse. É saber que no mundo dos concursos, você está entrando num mundo extremamente incerto. As incertezas ficam só no que se refere a quando vai ser a prova, quem vai ser a banca, quantos cargos vão estar no edital? Não. As certezas vão além disso. Tá? Por quê? Porque volta e meia, né, o concurseiro ele acaba ficando muito antenado nas notícias, né? Nas notícias, especialmente aquelas relacionadas com a política. Por quê? Porque várias medidas adotadas pelos nossos políticos, né? Seja no Congresso Nacional, seja na Presidência da República, seja nos governos dos estados, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, enfim, todas essas todos esses entes aí, né, podem tomar decisões, e de vez em quando tomam decisões, que afetam, de alguma forma, o concurseiro. Tá? Para exemplificar, de vez em quando vão lá e criam, por exemplo, uma lei passam uma lei, ou às vezes não é nem passar a lei, às vezes é só o fato da lei ser apresentada. Por exemplo, alguém propõe uma lei reservando cotas para mulheres, por exemplo. Aí aquilo vira um objeto de discussão, vira um objeto de preocupação. Às vezes você é homem e aí você fica, poxa, agora vão criar cota para mulher, quer dizer que vai ficar mais difícil para mim passar no concurso, porque vai ter uma quantidade de vagas ali que eu não vou poder concorrer mais, só as mulheres vão poder concorrer. Né? Tivemos no passado, né, cotas que foram sendo criadas, cotas para pessoas com deficiência, cota para candidatos negros, e tudo isso eu me lembro, porque eu acompanhei tudo isso vai gerando ali aquela angústia, e aí, e agora? E não fica só na questão de cotas, né? Você tem outras coisas também que geram ali uma certa preocupação, uma certa dúvida. Por exemplo, você em determinados momentos, poxa, alguém propõe uma lei, tá, para privatizar uma determinada empresa pública, né? Aí você fica naquela. Recentemente nós tivemos a proposta de privatização dos Correios. Poxa, eu estava estudando para os Correios, agora bagunçou para mim. E às vezes você nem está estudando para os Correios, você está estudando para outra empresa pública, você está estudando, sei lá, para a Petrobras ou para o Banco do Brasil. Só que aí você viu a notícia da privatização dos Correios, você começa a ficar preocupado se o seu órgão também pode vir a ser privatizado. Tá? Você começa a ter notícias aí sobre terceirização de serviços, né? Que agora o governo vai poder terceirizar isso ou aquilo.
E tem uma coisa, tá? A imprensa, principalmente a imprensa em geral, né, os grandes jornais, não sei o quê, eles noticiam esses assuntos de uma maneira bastante sensacionalista. Tá? Por quê? Porque eles estão brigando por audiência. Tá? O negócio deles é ter audiência, não é qualquer outra coisa. Eles precisam de ter muita gente assistindo. Então, na hora de bolar a chamada da matéria, de bolar ali aquela manchete ali, eles vão tentar colocar algo que chame muito a atenção das pessoas, né? Às vezes até incorrendo em mentiras, tá? Às vezes até incorrendo em mentiras mesmo. Às vezes não é só uma questão de, não, chamou de um jeito aqui, não. Às vezes é uma informação mentirosa. Eu já vi várias vezes, tá? Informações mentirosas. Mas acaba que não tem jeito. A gente está acompanhando as notícias ali, inevitavelmente você vai se deparar com algum jornal, com alguma coisa, e você vai ver uma notícia lá dizendo que não, agora não vai ter, agora o salário inicial dos servidores públicos vai ser todo reduzido para tanto, ou agora a estabilidade vai acabar para todo mundo, não vai ter mais estabilidade, a aposentadoria agora do serviço público ficou não sei o quê. O tempo todo vão surgindo esses aspectos. Claro que parte dessas coisas acaba sendo aprovada e virando realidade, né? Acaba sendo aprovada. É o caso, por exemplo, de algumas das propostas relacionadas com as cotas que eu comentei aqui. Não estou aqui para dizer se cota é justa ou injusta, tá? Não é esse o ponto. O ponto é, se você é um candidato que por acaso não vai se beneficiar com aquelas cotas, é claro que vai bater uma preocupação legítima em você de, poxa, agora ficou mais difícil para mim, porque antes eu concorria a todas aquelas vagas, agora eu vou concorrer a uma quantidade menor, tá? Então, é legítimo que você se preocupe, ainda que você concorde com o mérito daquelas cotas, eventualmente você vai pensar, poxa, agora ficou um pouco mais difícil, né? E então, o tempo inteiro, pessoal, a gente vai se deparando com essas coisas, com essas possíveis mudanças legislativas, notícias que vão saindo aí na imprensa, tudo isso gera incerteza, vai fazer você se questionar se você estuda mesmo para concurso ou não. E é muito importante, é por isso que eu acho que é muito importante essa conversa inicial aqui. Você fazer uma boa reflexão se você estuda ou se você não estuda para concurso público, tá? Eu falo isso porque eu quero evitar que você seja igual a alguns alunos que nós já pegamos na nossa consultoria. Você deve saber, aqui no Direção nós temos um programa de consultoria individualizado, onde a gente realmente senta com cada aluno, entende a realidade dele, monta um plano de estudos focado naquele aluno, e nessa consultoria nós já nos deparamos com vários alunos que estavam vivendo justamente esse problema, dessa incerteza de ficar indo e voltando. Por exemplo, eu tinha um aluno de Minas Gerais, e esse aluno, ele estava ali estudando, mas uma vez ele confessou para mim, porque eu estava observando, né, a gente vai observando ali o plano de estudos dele, eu estava vendo que ele não estava estudando a quantidade de horas que deveria ir. E ele estava em casa, ele não estava tendo aula, enfim, não tinha porquê, ele não estava trabalhando também, não tinha porquê ele não estar cumprindo ali um plano de estudos. E aí, conversando com ele confessou que por que ele não estava estudando como deveria, né? Porque ao mesmo tempo que ele estava estudando para o concurso, ele estava muito em dúvida se não era melhor ele investir na bolsa, ele se tornar um trader, né? Ele começar a aprender a negociar na bolsa e tal. Então ele falou que várias vezes o estudo dele ficava prejudicado por conta dessas incertezas. Ele queria estudar para concurso, só que ele ficava pensando, pô, mas será que não vale a pena eu virar um trader aqui e tal? E aí ele ia lá e decidia, e ficava gastando um tempão aprendendo sobre negociação de ações e não sei o que e tal. Tem outros casos também, né? Às vezes já teve um caso de uma aluna também, essa aluna era de Curitiba também, da nossa consultoria aqui, que essa aluna, ela queria estudar para concurso, tá? Ela não, é bom, estou meio convencida, só que a cada notícia ruim que ela via, sabe o que ela fazia? Ela procurava alguns sites de emprego para ficar mandando currículo para as empresas, tá? E o problema não é o tempo que você gasta mandando o currículo. Porque o tempo que você gasta mandando currículo, às vezes nem é muito. Às vezes em meia hora você pesquisa algumas empresas e manda seu currículo ali.
O problema é que não vai ser só mandar o currículo. Você vai mandar o currículo, você vai ficar pensando naquilo. Você, na hora que você for sentar para estudar para o concurso, você vai ficar ali, pô, será que eu estudo? Será que aquela empresa não vai me chamar? Aí às vezes você é chamado para uma entrevista. Você é chamado hoje para uma entrevista daqui a 1 ou 2 semanas. E aí você, desde aquele momento, naquelas 2 semanas, você não vai conseguir estudar com o foco que você deveria. Pensando como é que vai ser a entrevista, se você tem que se preparar, se vai dar certo, se não vai dar. Então, isso é uma coisa que a gente observa muito no detalhe, tá? Nos alunos aqui da consultoria, e que eu acho que é importante que você observe em você também, tá? Porque o que a gente procura fazer nesses casos é justamente ter essa conversa transparente, entender melhor a realidade da pessoa, ter uma conversa transparente com a pessoa, porque às vezes é o caso de você decidir, olha, não, nesse momento da vida que você está, é melhor você não estudar para concurso. Talvez seja melhor nesse momento você realmente investir em enviar seus currículos, conseguir aí alguma coisa na iniciativa privada que te deixe um pouco mais tranquilo, para você pelo menos... Porque tem aluno que às vezes o cara não está dando conta nem de pagar os boletos. Aí como é que a pessoa vai estudar para concurso se ela não sabe como é que ela vai comprar comida no mês que vem? Entendeu? Então realmente fica difícil assim. E aí a gente, poxa, não, às vezes é melhor você postergar um pouquinho o seu plano. Você tenta conseguir alguma coisa, um emprego, ainda que você ganhe uma remuneração que não é aquela ideal para você no momento, mas que vai te dar um mínimo de conforto e de tranquilidade, para daí você estudar para concurso. Ou às vezes a solução está dentro do mundo dos concursos mesmo, a solução não precisa necessariamente ser ir para a iniciativa privada. Às vezes a nossa conversa com o aluno é no sentido, olha, talvez seja melhor a gente dar um passo atrás, né? Vou citar mais um caso de um aluno aqui de Goiás mesmo, que esse aluno ele falou o seguinte, esse aluno, na primeira conversa com ele deixou claro para mim que ele estava desempregado, a esposa dele trabalhava, mas não ganhava o suficiente para manter a casa, ele tinha acabado de ter um filhinho pequenininho, uma filha, né, é uma menininha, pequenininha, e ele estava estudando para a Receita Federal, para auditor da Receita Federal, sem previsão nenhuma do concurso acontecer. E mesmo se tivesse previsão, um concurso dificílimo de passar, né? O que eu conversei com ele na época, né? Eu falei, cara, nessa situação que você está aqui, talvez não seja legal você estudar para a Receita Federal agora. Talvez seja melhor a gente dar um passo atrás, a gente dar uma olhada nas oportunidades de concurso que tem no momento e tentar ver se a gente acha alguma coisa que você ganhe 3, 4, 5 mil reais por mês, e tem muita oportunidade nesse nível de remuneração nos concursos públicos, tá? É claro que as remunerações mais altas vai ficando mais escasso, mas ali 3, 4, às vezes 5 mil, você começa a achar mais oportunidades. E a gente procurou, a gente encontrou uma oportunidade que fazia muito sentido para ele, no caso dele foi o de agente penitenciário aqui do estado de Goiás, que era um concurso que estava acontecendo, e a gente, cara, você topa estudar para esse concurso? Porque eu sei que não é para todo mundo, né? Estudar para um concurso de agente penitenciário não é para todo mundo. Você tem que ter um mínimo de perfil, né? Aí ele, cara, eu estava estudando para auditor da Receita, mas quer saber? Se eu precisar ser agente penitenciário, eu dou conta do recado, sim. Aí a gente, não, então beleza, então vamos montar um plano de estudos para que você estude para ser agente penitenciário. Fizemos isso, ele topou, deu certo, ele foi aprovado, e agora ele está numa situação mais tranquila, tá? Então, isso daí, às vezes você tem que olhar para a situação, para a sua situação ali, é o que a gente procura fazer com os alunos da consultoria, mas é algo que você pode fazer também por conta própria, e você parar, dar uma olhada ali na sua situação, poxa, realmente, às vezes eu estou querendo dar um passo maior do que as pernas, talvez seja melhor eu voltar atrás, seja buscar um concurso mais simples, mas que me permita ter um mínimo de tranquilidade para continuar estudando, seja eu buscar alguma coisa na iniciativa privada que me dê uma fonte de renda que me permita continuar estudando com tranquilidade, tá? E que me permita me enfrentar essas incertezas do mundo dos concursos. Então isso foi algo que funcionou muito bem com esse aluno, que eu acredito que todos vocês precisam analisar, tá? Verificar direitinho aí o que vocês vão fazer. Então, pessoal, coloquem isso na cabeça. Na hora de definir, eu devo estudar para concurso público ou não, levem isso em consideração. Talvez você precise considerar que
esse é o momento de você não estudar para concurso, ou então que esse é o momento de você estudar, mas estudar para outros concursos, tá bom? Cada um aí pode tomar a sua decisão da melhor forma possível, mas é importante levar isso em consideração. Nas próximas aulas aqui do curso, a gente vai entrar mais a fundo em qual concurso, então, ou quais concursos você pode fazer, dependendo da situação que você está. A gente vai considerar, então, esses vários cenários aqui para dar uma visão para você. Não vamos falar de casos específicos, mas vamos tentar dar uma visão para você de como você pode tomar essa decisão, de como você pode avaliar melhor se você faz, se você não faz. Mas o mais importante para mim é você não ser aquela pessoa que fica em cima do muro. Você quer prestar concurso, mas por conta dessas várias incertezas, seja da questão de remuneração, de uma alteração, uma reforma aí que está chegando, uma possibilidade de algum emprego na iniciativa privada, uma possibilidade de você empreender. Às vezes, por conta desse monte de coisa, você fica em cima do muro e você fica paralisado. O pior de tudo para mim é ficar paralisado. É você ser aquela pessoa que está em cima do muro e que não consegue nem estudar adequadamente para concurso e nem fazer outras coisas, tá? E o tempo está passando, o tempo vai passando para todos nós, né? O ano passa, entra o próximo ano, você está na mesma situação ou está numa situação até pior e não resolve a sua vida, tá? Então, é por isso que a gente está tendo essa nossa conversa aqui. Pessoal, então, na hora de decidir estudar para concurso, eu acho que é importante levar em conta esses aspectos que a gente trabalhou aqui. Vamos tentar trazê-los novamente aqui, mas eu acho que é importante você considerar bastante que estudar para concurso, né? Quais são os benefícios de você estudar para concurso? Claro, né? O fato de que vários cargos públicos têm direito a certos benefícios, estabilidade, né? Remunerações que eventualmente são mais elevadas do que a que você recebe hoje ou do que você poderia receber na iniciativa privada, né? O fato de que no concurso público você tem menos preocupação você não tem aquela preocupação grande ali com ficar puxando o saco de todo mundo, igual talvez você precise ter na empresa que você trabalha, tá? O fato de que no concurso público todo mundo ganha ali mais ou menos a mesma remuneração, então quem trabalha mais, quem trabalha menos, quem faz ali o feijão com arroz vai ganhar ali uma determinada remuneração, isso pode te dar um pouco mais de conforto, de comodidade, ou não, isso pode ser algo que te incomoda, pode ser algo que você olha e, poxa, não, eu não quero ir para um lugar onde eu vou trabalhar muito mais que o meu coleguinha e vou ganhar o mesmo que ele, tá? Não quero ir para esse lugar, talvez seja melhor não prestar concurso. Além disso, todo o mundo de incertezas que envolve o concurso público que eu citei aqui para vocês, né? Incerteza se vai ter ou não o meu concurso, incerteza de qual vai ser a banca organizadora, incerteza de quais cargos virão no edital, incerteza sobre quantas pessoas efetivamente vão ser nomeadas, incerteza sobre essas mudanças constantes na legislação, nos benefícios. Será que quando eu passar vai ter ainda direito a uma determinada licença, vai ter direito ainda à estabilidade, não sei o quê, enfim, tudo isso que você precisa considerar, tá? Eu vou deixar a minha visão aqui, uma visão assim de algo que eu acho que é importante, que é o seguinte, você sempre precisa estar comparando as possibilidades reais que estão ao seu alcance, tá? Não adianta a gente ficar gastando muito da nossa energia observando situações que poderiam ser, ia ser muito bom se ainda tivesse tal coisa, a paridade, ou sei lá o quê, né? Seria muito bom isso ou aquilo. Eu acho que você tem que olhar assim, olha, o que eu tenho na minha mão? Olha, de um lado eu tenho a possibilidade de prestar concurso, que tem todas essas incertezas aqui, não sei o que e tal, e tem tais benefícios, tal remuneração e por aí vai. Do outro lado, o que eu tenho? Eu posso empreender. Eu acho ótimo, inclusive, empreender, é o que eu faço, inclusive. Eu deixei meu cargo público para empreender, né? Hoje eu não sou mais auditor da Receita, hoje eu atuo aqui no Direção Concursos. Empreender é um caminho que eu vou falar para vocês, ó, com experiência própria. Não é fácil não, tá? Não é fácil.
você vai estar sempre sujeito também a muitas incertezas. Muitas incertezas. Você vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar pra caramba, tá? É recompensador? Eu acho que sim. Eu gosto, tá? Eu me identifico mais com isso hoje do que com o concurso. Mas na época que eu prestei o concurso, eu me identificava muito com o concurso. E para mim, no final das contas, foi muito importante a passagem pelo serviço público para que eu conseguisse dar um próximo passo. Eu falava, inclusive, muito isso com a minha esposa. Lá atrás, né, minha esposa, na época ela era minha namorada ainda, e a gente estudava, e a gente conversava sobre estudar ou não estudar para concurso. Ela já era mais decidida, ela já estava claro na cabeça dela que ela queria estudar para concurso e da área trabalhista. Eu estava ainda muito focado ali na iniciativa privada, na Embraer, mas quando a gente conversava, eu falava para ela, quando eu me convenci, né, de prestar concurso público, eu falava para ela, olha, beleza, eu vou tentar prestar concurso da Receita Federal, não sei o quê, mas eu falava, olha, eu não me vejo aposentando pela Receita Federal. Eu até me vejo entrando e gostando do trabalho, mas eu não me vejo aposentando pela Receita Federal. Eu acho que uma vez que eu entrar, eu vou buscar outras coisas, eu vou ficar com aquela sensação de que, pô, beleza, garantir aqui um bom colchão de segurança, né? Porque, pô, ganhar a remuneração de auditor fiscal te dá uma segurança muito grande, né? Minha vida, de alguma forma, está muito mais tranquila agora. E a partir dali eu iria buscar outras coisas. E foi exatamente o que eu fiz, tá? Para aqueles, uma curiosidade aqui para vocês, de início eu nem busquei ser professor, não, tá? Não foi a primeira coisa que eu busquei uma vez que eu já estava na Receita e comecei a pensar em outras atividades que eu podia desenvolver, não foi exatamente ser professor que eu pensei, não. Eu comecei a pensar em atuar na minha área de formação como engenheiro aeronáutico, né? Até procurei a possibilidade de atuar com consultoria em manutenção de aeronaves, na época na cidade que eu morava, que era a cidade de Manaus, foi minha primeira lotação na Receita Federal. Eu só não comecei com isso, na verdade, porque eu tinha dúvidas se eu poderia fazer isso exercendo o meu cargo de auditor da Receita. Consultei a Corregedoria da Receita Federal sobre isso e até hoje estou esperando a resposta deles. Acabou que, como demorou muito para eles me responderem, eu comecei a procurar outras alternativas e foi dali que eu vi, poxa, eu gosto pra caramba de dar aula, eu já tinha dado aula para cursinho pré-vestibular no passado, vou começar a lecionar. Foi assim, então, que eu entrei para esse mundo e me identifiquei pra caramba. Depois que eu comecei, eu vi que era algo que eu me identificava bastante. Então, pessoal, eu queria deixar essa visão aqui para vocês, né, de como eu tomei a minha decisão de não, eu vou sim estudar para concurso, e eu queria convidar cada um de vocês aqui que estão me acompanhando a pensarem nisso também, a fazerem essa reflexão, colocar na cabeça de vocês que estudar para concurso lá na frente é recompensador. Para mim foi recompensador, pô, faria tudo de novo, foi ótimo, tá? Mas foi fácil? Não foi fácil. Foi muito sofrido, foi muito sacrificante, tá? E vai ser para vocês também. Então, é importante fazer essa reflexão antes de você se fazer como várias pessoas que começam de uma vez a estudar sem pensar muito e no meio do caminho desistem, tá? Para vocês terem uma ideia do tanto que isso é comum, a gente consegue acompanhar quantas pessoas baixaram cada aula do nosso curso, tá? Então vamos imaginar que a gente tem um curso que tem 100 alunos. Se você tem um curso que tem 100 alunos, geralmente os 100 alunos vão baixar a primeira aula do curso. Né? Estou falando baixar, não estou nem falando de estudar. Mas a pessoa vai baixar a primeira aula do curso. A segunda aula, todo mundo vai baixar? Não, já vai ser um pouco menos. A terceira, já vai cair. Quando você chega lá nas últimas aulas do curso, a minoria baixa as últimas aulas do curso. Veja, eu estou falando de baixar as últimas aulas do curso, não estou falando nem de estudar. Então, isso aí para mim é um reflexo muito claro de quanta gente desiste no meio do caminho. E eu acho que, é claro que você pode ser obrigado a desistir no meio do caminho por outros motivos. Pode ser que uma coisa um imponderável aconteça aí na sua vida. Você está estudando para concurso, acontece uma tragédia na sua família e que te obriga a seguir outro caminho. Enfim, pode acontecer isso. Mas eu tenho certeza que isso não é o que acontece com a grande maioria. Eu acho que a grande maioria, o que acontece? A pessoa começa a estudar,
e aí ela percebe que se meteu em algo muito mais complicado do que ela imaginava, e ela acaba percebendo, não, poxa, isso aqui não é para mim, isso aqui está demais, deixa eu fazer outra coisa, e a pessoa desiste no meio do caminho. Tá? Isso é bastante comum, isso é comum, inclusive, a gente trabalha aqui com curso online, né? Mas eu me lembro de já ter conversado várias vezes com donos de bancas de jornal. Sabe essas bancas de jornal que vendem apostila para estudar para concurso? Os caras falam que é muito comum uma pessoa comprar a apostila lá na banca, né? Às vezes a apostila vem plastificada, né? Fechadinha assim no plástico, e a pessoa voltar 1, 2 semanas depois com a apostila ainda no plástico, tá? Ali fechada ainda, para devolver a apostila. Porque a pessoa, sei lá, repensou, ela comprou ali por impulso aquele curso, porque viu que o cargo tal paga uma remuneração de, sei lá, de 10 mil reais, mas aí a pessoa chegou em casa, pensou mais, se inteirou um pouco melhor, já viu, putz, isso aqui não é para mim, tá? E eu quero evitar justamente isso. Se você vai seguir a jornada do estudo para concurso, a primeira reflexão que você tem que fazer é essa que a gente está fazendo aqui, de você estudar ou não, se vale a pena ou não, e você precisa analisar as opções que existem e a partir delas você tomar a sua decisão. Tá joia? Então é isso, chegamos ao final dessa nossa aula aqui e eu queria deixar o convite para você assistir as próximas na sequência, tá? Bom, quero finalizar aqui a nossa transmissão, pessoal. Gabriel, era só até aqui mesmo, tá? Mas eu queria finalizar aqui a nossa transmissão, tá? Dizendo o seguinte, durante aqui a live eu fui vendo ali alguns comentários de vocês, algumas pessoas que estão focadas no objetivo da live aqui mesmo, mas algumas ali, como o Gesiel, que estão aqui só para atrapalhar mesmo, né? Só para polemizar, só para um comentário altamente inútil ali dele. Mas é o seguinte, vamos falar agora rapidinho sobre a reforma administrativa, né? Vocês viram, foi apresentada ontem a proposta da reforma administrativa, ela pode ser aprovada, até acho que ela tem grande chance mesmo de ser aprovada, né? Não, em momento nenhum escondi isso de vocês, acho que ela tem grande chance de ser aprovada, acho que muito do que foi apresentado não vai passar, tá? Porque nós temos histórico disso o tempo todo. A reforma da Previdência está aí para mostrar. É porque as pessoas têm memória curta e não se lembram do que foi a proposta inicial da reforma da Previdência, né? E o que efetivamente foi aprovado. As pessoas, muita gente, se você perguntar o que era regime de capitalização, a pessoa não sabe nem o que é regime de capitalização. Não sabe que essa era uma das principais propostas da reforma da Previdência lá atrás. Essa sim podia ter mudado radicalmente a forma como a Previdência é encarada. E essa daí morreu no início, ali morreu rapidamente, tá? Então, é o seguinte, eu acho que todos têm que fazer uma reflexão honesta, tá? Se faz, se não faz concurso. Ah, mas eu não quero só me contentar com isso, eu quero me manifestar, eu quero divulgar a minha opinião, eu quero discutir. Maravilha, tá? Eu queria até recomendar a quem está com esse foco, não, eu quero me manifestar, não sei o quê. Minha sugestão, vai lá no site do Direção e olha a nota que o Direção divulgou. Tem uma nota oficial lá chamada Nota pela Estabilidade, tá? Eu recomendo que vocês acessem essa Nota pela Estabilidade lá no site do Direção. Tá fácil de pegar ela aí e colocar no chat, Gabriel? Pegar a nota, o link lá da Nota pela Estabilidade que a gente postou no site do Direção. Se puder, joga aqui no chat para o pessoal. Queria recomendar que vocês entrassem nessa nota para vocês verem qual é a nossa posição a respeito disso, tá? Concordando ou não, mas conhecerem a nossa posição. E para aqueles que quiserem realmente exercer a cidadania, a minha sugestão é que vocês acessem essa nota, porque essa nota dá uma série de orientações. Porque, no final das contas, não é eu que vou votar lá no Congresso, nem eu, nem vocês. Quem vai votar são os nossos parlamentares. E, nesse momento, se você não quer que determinada coisa passe, a melhor coisa que você faz é entrar em contato com o parlamentar, que é responsável ali, o parlamentar do seu estado, o parlamentar que... Porque é ele que realmente é ele que precisa sentir a pressão, tá?
nós procuramos, né, foi uma decisão nossa aqui do Direção, de, poxa, vamos aproveitar que o nosso site alcança, o nosso site hoje no Direção, ele tem alcance de milhões de pessoas, tá? Todo mês entram milhões de pessoas no site do Direção. E a gente, vamos aproveitar que o nosso site é muito movimentado, vamos aproveitar que as nossas redes sociais, o meu canal do YouTube, o canal do Direção são muito movimentados e vamos então dar visibilidade a essa nota, a essas possibilidades aí, para que todo mundo possa exercer a pressão sobre os parlamentares. É isso que realmente é possível fazer, tá bom? O resto é bobagem, o resto é ficar... a gente tem que evitar isso, né? Às vezes a gente fica perdendo tempo numa discussão improdutiva ali num grupinho de zap, né? E, nem você, nem o seu coleguinha não é a gente que vai fazer diferença. Quem vai fazer diferença são lá os parlamentares. Então, se é para gastar energia, gasta energia lá. Manda uma mensagem lá para eles, eu acho que vai ser muito importante. E tem muita orientação bacana nessa nota que a gente divulgou hoje, tá bom? Um abraço para vocês, então. Até mais. Valeu. Oi, eu sou a Tayane e vim aqui te ensinar como mexer na sua mesa de estudos. Não deixe de ver tudo até o final, tá bom? Tem várias videoaulas e materiais completos para você. Vamos lá? Se você estiver no site do Direção Concursos, clique em Assinatura. Agora, você vai ser redirecionado para o site do QConcursos. E se já é usuário, faça seu login. Aqui você digita o seu login e senha para navegar. Agora, você chegou na sua mesa de estudos. Todos os cursos do Direção Concursos e todas as questões do QConcursos estão integrados aqui. Sim, também todas as videoaulas. Nesse primeiro gráfico, que chamamos de resolução de questões, você tem acesso ao seu desempenho recente. É uma boa forma de se motivar, né? No segundo card, temos uma função muito legal. Aqui você vai sempre ter acesso ao último trecho que estudou do PDF. E mesmo que mude do celular para o computador, essa informação estará sempre atualizada. Muito bom, né? Se estiver ansioso e já querendo partir para o estudo, basta procurar aqui, em Buscar Cursos. A busca, por enquanto, só acha o nome exato do concurso. Então, se você procurar por PF, por exemplo, não vai aparecer nenhum curso. Mas tem sim, basta procurar por Polícia Federal. E se tiver alguma dificuldade, fala com a gente, tá bom? Já a gente volta nos cursos. Quero terminar de te apresentar essa tela inicial. Em comparativo de disciplinas, você acompanha seus resultados. Assim, se alguma delas estiver com desempenho ruim, você já pode reorientar seus estudos e mudar seu ciclo. A ideia é que sirva como uma bússola para organizar e facilitar a sua rotina. Logo ao lado, temos um quadro de avisos dos professores. É uma forma deles te avisarem sobre atualizações importantes. Fique de olho! Agora, vou te explicar como você tira suas dúvidas com os professores. É o Papo com o Professor. No Papo com o Professor, você vê as respostas às suas dúvidas mais recentes, sem nem precisar entrar na aula. Mas se quiser, basta clicar na resposta do professor e voltar diretamente para a aula. Muito prático. Como já te disse, a ideia é facilitar a sua vida. Aqui abaixo você encontra a lista de tarefas. Nela, você pode anotar todas as suas metas. Tudo o que precisa estudar, em que precisa melhorar, quais assuntos merecem atenção especial, o que pode ser revisado, enfim, você escolhe. É uma lista de tarefas à sua disposição. Chegou a hora! Vamos entrar na ferramenta que provavelmente fez você se tornar um assinante limitado, o PDF 2.0. Agora eu vou te mostrar tudo o que ele tem e como você pode estudar. Vamos lá? Escolha o seu concurso para ter acesso aos PDFs, videoaulas e contato com seu professor. Basta escolher aqui, nesse campo de buscas. Eu vou pegar um curso da Receita Federal como exemplo. Agora clique em Acessar. Você chegou ao seu curso. Se vai estudar para ele, recomendo que o favorite. Basta clicar nessa estrelinha aqui. Vamos voltar na tela anterior para eu te mostrar a aula. Note que os cursos favoritos ficam fixados no início dessa tela. Basta ver essa barra amarela ao lado do seu curso. Se quiser remover, basta clicar na estrelinha amarela de novo. O curso continuará disponível para você, mas não vai ficar na tela inicial. Já aproveito para te dar outra dica. Procure pelo curso Como Estudar. Ele é um curso exclusivo para os nossos assinantes ilimitados. Nele, você tem todas as orientações para organizar seus estudos. Vale muito a pena assistir essas aulas, ok? Já favorita aí! Vamos voltar ao curso da Receita Federal que nós favoritamos. Agora sim, vamos estudar! Os dois cards te mostram como anda seu índice de acertos e qual a última vez que você o acessou. E também te mostra quantos capítulos você já estudou. Está aí um diferencial que gerou paixões no PDF 2.0. Os capítulos são formas menores de apresentarmos as aulas. Assim, você não fica com a sensação de ter que estudar com PDFs intermináveis. Agora, vamos ver as matérias incluídas no seu curso. Se o seu concurso ainda não teve edital publicado, as aulas serão montadas de acordo com o edital anterior. Quando o edital sair, todas as partes que precisarem de atualização serão incluídas. E se novas matérias aparecerem,
também serão incluídas. Olhe aqui em Módulos do curso e veja as matérias incluídas. Clicando na matéria, você tem acesso a toda a ementa, todos os assuntos que serão abordados na aula. Vou abrir uma aula de Direito Administrativo do Eric Alves. Já já vamos ver os PDFs inovadores, tá? Se você quiser começar a assistir as videoaulas logo, clica nesse ícone. Aqui estarão as videoaulas relacionadas ao assunto da aula que você escolheu. Para ver as demais aulas, basta sair dessa aula e entrar na aula seguinte. Assim, você não fica com centenas de aulas desorganizadas, né? Agora, basta assistir online ou baixar a aula. Para acelerar a aula, clique na engrenagem e escolha a velocidade ideal. Se quiser que uma telinha pequena fique no canto do seu navegador, clique aqui. E se quiser baixar a aula para assistir depois, clique no botão para download. E se quiser assistir a aula em tela cheia, aperte aqui. Pronto! Já falamos das videoaulas, agora vamos falar do PDF 2.0? Já vou te mostrar uma forma de facilitar sua concentração. Clique no primeiro ícone que fica no canto direito da sua tela. No celular, ele vai aparecer no canto inferior. É o modo de tela cheia. Se quiser sair dele, basta clicar de novo ou dar ESC. Bom, olha a teoria e as questões. Vamos resolver uma? Repare que essa é a mesma questão que existe dentro do que concursos, mas agora ela fica dentro do PDF e foi selecionada e comentada por um professor do Direção Concursos. Legal, né? Só aqui você tem essa tecnologia, só aqui mesmo. Você pode ver comentários dos professores do Direção e comentários dos alunos do que concurso. Sabemos que vocês são muito feras e mereciam estar dentro do PDF 2.0. E, na última aba, temos as estatísticas da questão. Vamos voltar para a teoria. Imagine que você queira marcar uma parte da matéria, pois é um assunto importante. Você pode fazer a marcação dessa maneira aqui. Selecione o texto, escolha o primeiro ícone e escolha a cor. Agora, todas essas marcações ficarão gravadas aqui. Lembrando que no celular você acessa no canto inferior da tela. Você também pode fazer anotações pessoais nos trechos marcados. A principal utilidade desse recurso é facilitar as suas revisões, porque você já sabe, né? Sem revisar, não passa em concurso. Já que falei de revisão, veja agora todos os capítulos da aula. Basta clicar aqui, no ícone Capítulos. Aqui, você tem acesso a todos os capítulos, resumos e bateria de questões dessa aula. Sei que você é inteligente e vai passar em um concurso muito bom, mas as dúvidas sempre aparecem, né? Vamos te mostrar uma forma que você nunca viu. Olha só como é fácil enviar sua dúvida. Marque o texto em que tenha dúvidas. O professor vai receber esse trecho para entender melhor sua dificuldade. Depois de clicar no ícone da interrogação, escreva o que você não entendeu. Explique bem para o professor conseguir te responder e sanar sua dúvida de primeira. Pronto! Agora, quando ele te responder, você pode ver a resposta dentro da aula ou pode ver lá na sua mesa de estudos. Vamos voltar lá que eu vou te mostrar. Clique na casinha para voltar para a tela inicial. Sua dúvida ficará em Papo com o Professor. Pronto! Vamos voltar para a aula. Como eu já favoritei meu curso, ele vai aparecer no topo, lembra? Agora eu vou te mostrar como é fácil voltar para aquela aula que você estava estudando. Basta clicar aqui, neste card, e continuar de onde parei. Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, basta escolher o que for mais agradável no último ícone. Se quiser subir seus mapas mentais ou anotações do que você estuda, pode fazer isso pelo celular ou pelo computador. Veja como é fácil armazenar seus mapas mentais. Sempre que você chegar ao final do capítulo, deve clicar em Próximo Capítulo. Assim, você segue estudando o material completo. Tudo de forma rápida, fácil e que te motiva a estudar mais. É isso! Agora você já pode aproveitar da melhor forma possível a sua mesa de estudos. Seja bem-vindo ou bem-vinda e estude muito com Direção Concursos e com que concursos. Estaremos ao seu lado até a aprovação. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada. Questões de concurso atuais e comentadas. Resumos direcionados. Teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Quando eu olho para o Direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência
não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso, que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.